2, 3, come on! Olá, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo aí no canal Ateliê do Miro. E na aula de hoje eu vou trabalhar com a sacaria. Não é uma sacaria primeira linha, é um tecido rústico. E vamos trabalhar aí pintando uma tigela com creme e morangos, certo? Eu comecei aí a trabalhar com a cor cerâmica. Preenchi a parte da borda de cima da tigela. E estou fazendo uma sombra logo aí acima dessa borda, para que a luz desse vaso apareça, ok? Vamos lá. Aí eu estou utilizando mais clareador para poder umedecer o tecido e fazer aí, eu já coloquei a base aí com cerâmica nessa parte do vaso e fiz uma sombra acima. Por que eu fiz a sombra? Para poder aparecer a luz quando fizer a luz do vaso, certo? Aí eu utilizei bastante clareador, enchi de cerâmica. Agora eu estou dando profundidade aí na tigela, que será uma tigela de creme com morangos. Aí eu estou escurecendo de baixo para cima com terra queimada, que é para dar profundidade ao vaso. Agora sujando um lado do pincel, usando o outro lado, o lado inverso, você vai trabalhar com o branco. Ó. Observe que a sombra, para que serviu a sombra. Aí você vai contornar a parte de cima e puxar para baixo, encontrando a cor escura. Se eu não tivesse colocado aí a sombra, esse branco não apareceria. Observe aí como é a trama do tecido. Mesmo esticando aí, passando, ele ainda ficou meio enrugado. É uma sacaria aí bem encorpada, mas não é lisa para pintura. Certo? Mas eu coloquei de propósito. Eu vou fazer outros desenhos aí que eu vou postar, também feito nessa sacaria. E você vai ver a qualidade que fica. Depois de pintado, passado, ele fica legal. Certo? Feita a parte do vaso, vamos trabalhar com o creme do morango. Pintar primeiro o morango que está aí. Eu vou colocar um morango mergulhado aí no creme. Só vou deixar o fundo dele de fora. Eu trabalho com vermelho tomate. Aí depois eu vou escurecer a lateral dele com vinho também. Dá uma luz aí no meio dele. Dei uma luz no meio, espalhei. Que é para dar a ideia aí que ele está mergulhado dentro do creme. Aí depois vamos pintar aí o creme também. Mas antes, vamos passar um pouco de branco aí. Eu passei o clareador, percebe que está o pano molhado. Aí eu passei o clareador. Agora eu coloquei o branco e vou pegando o vermelho tomate junto com o branco. Eu não fiz o acabamento do morango porque depois eu vou ter que retocá-lo. Aí eu coloco o branco. Aí sujo a ponta do pincel no vermelho. Percebe? Vou misturando. Não precisa você misturar fora. Você vai misturando aí na própria tigela. Eu vou deixar mais próximo à borda inferior aí do vaso, mais escuro um pouco. Por que eu vou deixar mais escuro? Porque essa borda aí também eu vou ter que dar uma clareada quando eu pintar a parte de baixo do vaso. Eu iniciei, mas parei para não confundir. Vou acelerar um pouquinho aí, que tudo é a mesma forma de pintar. E agora eu vou dar uma clareada aí. Próximo ao escuro eu coloco mais branco. Você vê, eu dou mais branco aí, próximo à cor escura. E abaixo do morango também, para dar a ideia que ele está mergulhado dentro do creme. Observe, faço uma borda, umas ondas e puxo. Se você utilizar um tecido de melhor qualidade, ele vai ficar bem mais bonito, certo? Estou ensinando a técnica aí no tecido mais rústico, para você ver que também é possível trabalhar com tecidos rústicos, para você não se desanimar. E agora o que vamos fazer? Vamos trabalhar com esse morango ainda um pouquinho, escurecer ele com um pouco de vinho, para ganhar mais volume. Contorne e puxa para dentro. Serve que é para dar a ideia que tem um morango aí. Agora fazer os pontinhos com o vinho também. Feito isso, enchemos a tigela toda de cerâmica.
Eu adiantei um pouco o vídeo e agora eu vou contornar aí, ó, a parte de baixo do vaso e as laterais com terra queimada. Lembrando de espalhar a tinta até que uma cor se misture na outra e não deixe marcas. Então isso aí que vai acontecer, você vai espalhando para não deixar marcas. Contorna, puxa para dentro. Eu estou começando da lateral e a parte de baixo. A parte de cima porque eu não coloquei. Porque lembra que eu falei que a parte de cima é luz? A luz vem de cima para baixo. A sombra está vindo de baixo para cima. Eu espalho para dar bastante volume aí na tigela. Observe que está aparecendo uma tigela aí. E aí é o nosso... Agora eu aproximei para vocês e vou fazer a luz. Eu solto uma quantidade boa de tinta e vou tirando o excesso dessa tinta em volta. Assim como faz nas frutas também. Observe, vou tirando, espalhando até uma cor se misturar na outra. Vai se fundindo aí na outra, sumindo. E vai ficar só esse pontinho branco aí saliente aí no meio. Observe que a lateral a tinta vai sumindo e não fica marca. O encontro entre uma cor e outra. Agora vamos fazer essa borda aí do vaso. Para dar mais profundidade aí ao creme. Observe como eu estou fazendo. Tinta para cima no pincel. Tinta branca. Coloca uma quantidade boa. Lembra que eu deixei um pouquinho mais escuro aí, ó. E eu vou contornar isso aí todo, espalhando. Até encontrar no outro branco aqui, que foi a parte de cima. Espalhe e suavize. Vá suavizando, suavizando para deixar bem homogênea aí a pintura. Bacana, não é? Muito bem. Aí abaixo do branco eu vou deixar um espaço de 1 centímetro. Você pode deixar maior também. Vou fazer uma borda aí com terra queimada. Abaixo desse branco. E vou puxar para baixo para fazer uma boca nessa tigela. Então para dar volume aí na boca da tigela eu fiz uma linha aí, uma circunferência. E estou espalhando para baixo. Certo? Aí você observa que deu profundidade a essa boca aí. E já temos a nossa tigela feita. Agora vamos trabalhar com a parte dos morangos que estão fora da tigela. Nesse morango vamos trabalhar com amarelo ouro, que não trabalhamos ainda em morango com amarelo, e vermelho e vinho. Primeiro passo, vamos trabalhar com amarelo do talo do morango, puxando para dentro. Amarelo ouro ou amarelo gema, certo? Esse morango vai estar um pouco amarelado aí. E agora vamos trabalhar com vermelho tomate, ou fogo, ou vermelho vivo, ou escarlate, puxando do fundo do morango para cima do amarelo. Vamos contornar ele aí. Não deixe muita tinta na borda, porque vamos trabalhar ainda com vinho, certo? Vamos contornar e depois vamos espalhar essa tinta em movimentos circulares até se misturar uma cor na outra. Você vê que eu estou trabalhando, rebolando o pincel. O amarelo vai se misturando no vermelho, mas não some. Ele ficou um degradê entre as duas cores. É isso interessante da pintura, o degradê. Bem feito esse degradê aí. Vamos contornar ele com vinho. Porque o vinho é a sombra. Trabalhamos com a base que foi o amarelo e o vermelho. Agora vamos a sombra. Vamos ser o vinho, a segunda cor. Espalhe, lembre de espalhar até uma cor se misturar na outra, ficar um degradê, não ficar marcas de onde começa uma, nem onde termina a outra. Feito isso, vamos trabalhar com a luz. Solta um pouco de tinta no meio, limpa o pincel e vamos espalhar até uma cor, o branco misturar no vermelho, sumindo, certo? Não ficar marcas. E esse pontinho que fica saliente no meio vai ser o brilho do morango. E aí espalhando.
espalhando até ficar o degradê. Lembre disso, degradê, viu? Dei um pontinho de luz mais no lado. E aí falta os pontinhos do morango, falta as sépalas. Vamos deixar ele completo, para você ver como é fácil aí pintar o morango com amarelo e vermelho. Os pontinhos são feitos ó, com um pincel menor, a tinta vinho. São pequenos traços. Vamos trabalhar com vinho, depois vamos trabalhar com um pontinho branco de um lado desses pontos vinho aí. Certo? É para dar ideia dos furos do morango. Muitas pessoas usam preto e amarelo, mas o vinho fica mais real, porque é uma profundidade na cor vermelha, então o vermelho fica mais escuro para dentro. Aí coloca o branco de por fora aí, ó, só de um lado, seguindo a mesma ordem para todos os furos do morango, que é para dar ideia de profundidade. Certo? Observe aí como já ficou. Bacana. Muito bem, feito isso aí, vamos trabalhar com a sépala do morango. Não está desenhado aí, mas você pode trabalhar com o desenho. Pegar um desenho que já tem a sépala desenhada, se você tem dificuldade no desenho. Eu vou fazer direto aí com o verde oliva, formando essa sépala. Estou usando mais tinta no pincel aí, ó. Não estou usando clareador, mas o correto é usar o clareador, certo? Porque senão ele vai ficar muito escuro e o tecido não nos ajuda a preencher. Como o espaço é pequeno aí, eu uso um pouco mais de tinta e faço. Se o espaço for grande, você usa mais clareador. Muito bem, feito a cor, a base que foi o verde oliva, vamos trabalhar agora com o branco, um dos lados de cada sépala dessa aí, de cada folhinha dessa, puxando para dentro. É o que vai dar forma e volume a essa sépala do morango. Aí, ó, sujo um lado do pincel, uso o outro. O bom é você estar com a tinta bem molinha no pincel, certo? A tinta branca está um pouco grossa, mas eu me adapto a isso aí. Mas você pode trabalhar, diluir a tinta fora com um pouco de soro fisiológico ou clareador para seda. Aí contornando um lado, puxando para dentro. Se você tiver dúvida, você pode dar pausa no vídeo ou colocar ele mais lento. E agora vamos pintar os dois morangos, é igual. Já adiantei a pintura. Vou colocar os pontinhos vinho em todos eles. Vou colocar esse pontinho vinho e fazer os acabamentos da nossa tigela com morangos. Esse aí é um pano de copa simples aí para o dia a dia. Não é um tecido de primeira linha, mas dá para você pintar em qualquer tecido. Basta aplicar a técnica correta. E aí vamos finalizar o nosso trabalho aí. Você vai ver como ficou essa arte já pronta. E aí já estamos finalizando mais uma aula aí. Espero que tenham gostado das dicas. Peço a vocês aí, compartilhem os nossos vídeos aí, ajuda a divulgar o nosso canal para outras pessoas também que querem aprender técnica nova de pintura em tecido. Pode divulgar, compartilhar bastante os nossos vídeos. Estarei postando aí outras técnicas aí de um tecido, de uma composição completa também nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado
e te aguardo lá, ó, no nosso próximo vídeo. Lembrando sempre, deixe seu like aí. Precisamos do seu like nos nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima aula.